Querida igreja, enquanto esses queridos irmãos retornam aos seus lugares, nós já vamos passar a palavra para a nossa visitante de hoje, Sandra Welsh. Sandra Welsh, ela é diretora executiva internacional de uma instituição muito conhecida no mundo, a Sailor, que cuida da capelania dos portos ao redor do mundo. Hoje temos o privilégio de recebê-la, é por isso que nós colocamos todas as bandeiras no lugar e colocamos também o nosso barco aqui como um símbolo, para que possamos também agradecer a Deus por todos os marinheiros ao redor do mundo, suas famílias, e estamos também orando para que haja capelania dos portos, para que essas pessoas possam conhecer o nome maravilhoso de Cristo Jesus. A Sandra, ela é da África do Sul, vive na Inglaterra, onde exerce o seu ministério, e nós teremos o privilégio de conhecê-la. Querida igreja, com carinho, vamos aplaudir Sandra Welsh. Sandra, one more time, welcome to our church. God bless you. Você dá esse para ela, Davi, você fica com esse para você. Ok. Well, good morning. Bom dia. I'm sorry, my Portuguese is very bad. Me desculpem, o meu português é muito limitado. As Pastor Wagner said, I am the director of program for the Sailors Society. Como disse o pastor Wagner, eu sou diretora do programa da Sailor Society. And in my job, I wear two hats. Dentro da minha função, eu acabo acumulando dois cargos. One is to look after all our chaplains and oversight the work that they do. Primeiro cargo é supervisionar todos os nossos capelões ao redor do mundo e o trabalho que eles fazem. And the other part is to develop community programs throughout the world. E a outra parte é desenvolver programas comunitários também ao redor do mundo. So I'm going to ask Felix, before I begin, to come and read some words from Psalm 100. Antes de começar a minha palavra propriamente, eu gostaria de pedir ao pastor Félix que ele lesse uma passagem do Salmo 100. Vamos ler, irmãos. Salmo 100 diz assim: Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez e dele somos, o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entre por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Dê-lhe graças e bendigam o seu nome. Porque, pois o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém. So this morning, Então, nesta manhã, I ask you a very important question. quero lhes fazer uma pergunta bastante importante. Who do you rely on? Em quem ou de quem você depende? Almost 20 years ago, Há quase 20 anos, my husband and I worked for the Salvation Army, eu e o meu esposo trabalhávamos com o Exército da Salvação. and they sent us to work in the Orkney Islands. E eles nos levaram a trabalhar nas ilhas Orkney. Now, coming from South Africa, Como eu era da África do Sul, I had no idea where the Orkney Islands are. eu não tinha a menor ideia de onde ficavam essas ilhas Orkney. So 20 years ago,
Então, há 20 anos, before there was Google, antes de existir o I Google, had to get an atlas. eu tive que pegar um livro chamado Atlas. And I was searching and searching for Orkney. E ali, naquele Atlas, eu revirei as páginas procurando as Ilhas Orkney. So I said to my husband, this place doesn't exist. Aí eu não achei, falei para o meu marido, gente, esse lugar não existe. So he came to look. E ele veio procurar comigo. And there, in a little box on the side, E ali, numa caixinha daquelas que fica lá no rodapé da página, was Orkney. estavam as Ilhas Orkney. So coming from Johannesburg, which is a big city like Sao Paulo, Então, eu havia sido criada na cidade de Johannesburgo, uma cidade grande como São Paulo. I thought, where is the Salvation Army sending me to? Eu pensei, caramba, onde é que esse exército da salvação vai me mandar? And it's a very small place. E é um lugar bastante pequeno mesmo. And when I was there, Enquanto eu estive lá, I had to learn how to do many things. eu tive que aprender a fazer muitas coisas. And one of them Uma delas was to learn how to shop. é aprender como fazer compras. And you'll be saying to me, what's wrong with you? All women know how to shop. Alguém deve estar perguntando, caramba, qual que é Our o seu husbands problema? don't like us to shop. Todas as mulheres sabem fazer Too much compras. money. O problema é fazer compras e gastar muito dinheiro, né? But in Orkney, Mas em Orkney there was only one supermarket. só existia um único supermercado. And so if I didn't go at the right time, E se eu não fosse na hora certa, there'd be no food. não sobrava comida. And Orkney, being an island, E por ser uma ilha, relied on all the food and provisions Orkney dependia de todas suas provisões, alimentos e todas as outras necessidades to come by sea. serem entregues via barco, né, pelo mar. And if the weather was bad, E quando o clima não cooperava, quando estava ruim, which it often was, que era bem frequente, lots of rain, com muita chuva, the ships would not be able to berth. os navios não conseguiam aportar ali. And then there'd be no food. E ali faltava comida. So for the first time in my life, Então, pela primeira vez na minha vida, I realized that I was reliant on other people. eu comecei a ter a compreensão de que a minha vida dependia de outras pessoas, Particularly on seafarers, especialmente dos marinheiros. a part of the population I had not considered before. E esse é um grupo da população humana que eu pessoalmente havia dado pouca consideração antes desse episódio da minha vida. But actually, we all rely on seafarers. Mas se formos analisar bem, todos nós aqui dependemos dos marinheiros para a nossa vida ser como é. Because 90% of world trade is carried by the shipping industry. Porque 90% do comércio mundial tem a sua via de distribuição pelo meio marítimo, pelos marinheiros. Okay, so the food we eat, the clothes we wear, the phones we use, Tanto a comida que comemos, a roupa que usamos, os telefones que usamos, all come by the sea. tudo isso nos vem via transporte marítimo. Now, Psalm 104 No Salmo 104, talks about the majesty and the greatness of God, há um versículo que fala sobre a majestade, a grandeza de Deus, which is so evident in all of creation. que é evidenciada em toda a criação. And the latter verses Mas nos versos finais, refer to his amazing provision for all our needs. esse trecho fala da provisão maravilhosa que Deus tem para todos. Our chaplains, Os nossos capelães, in the ports where they work, trabalhando nos portos em que trabalham, minister to people of all ethnicities, ministram a marinheiros de todas as origens étnicas, genders, nationalities, and religions. homens, mulheres, nacionalidades diferentes, religiões diferentes. Now, chaplaincy, unfortunately, is unrecognized and sometimes under-publicized. Infelizmente, essa capelania, ela não é oficialmente reconhecida e muitas vezes ela recebe pouca atenção da mídia. But it is a very important and it is a growing area of ministry. Mas é uma área muito importante e é uma área de ministério que está em crescimento.
The reason for this A razão disso is that chaplains have access to people who would not necessarily come to church. é que os capelães têm acesso a pessoas que normalmente não se deslocariam até uma igreja. And the reasons for this may vary. As razões dessas pessoas não procurarem uma igreja podem ser várias. Sometimes they are unable to come because they are working. Às vezes elas são impossibilitadas de vir à igreja porque trabalham, Or sometimes they just simply do not believe in a God. ou às vezes porque elas simplesmente não creem em Deus. Now, the Sailor Society has a wonderful opportunity Agora, a Sailor Society tem uma oportunidade maravilhosa, because we have more than 100 chaplains across the world. porque nós trabalhamos por meio de mais de 100 de capelães ao redor do mundo. They work in 65 ports Eles trabalham em 65 portos and in 26 e countries. 26 países. We also have a large number of volunteers who support us. Além dos capelães, temos um grande número de voluntários que nos dão apoio. And they support us as ship visitors, Esse apoio vem na forma de visitas que os voluntários fazem aos navios, honorary chaplains, capelães honorários and there are those who support us financially too. e voluntários que nos dão apoio financeiro. So for almost 200 years now, Então, há quase 200 anos, our chaplains daily demonstrate God's love and care to seafarers. os nossos capelães demonstram diariamente o amor de Deus aos que trabalham no mar. Let me tell you a little bit about their work. Vou lhes contar um pouco a respeito do trabalho deles. We have a chaplain in the Ukraine. Temos um capelão na Ucrânia. He works in the city of Iliesk, Ele trabalha na cidade de Iliesny. and his name is Sergei Bervashenko. O nome dele é Sergei Bervashenko. And one day, Sergei was conducting a service on board a ship, Um dia, enquanto Sergei conduzia um culto a bordo de um navio, and a young man called Antonio spoke to him. e um jovem chamado Antônio conversou com ele. And Antonio told him of his experience. Antônio compartilhou uma experiência que ele havia tido com Sergei. One evening, Antonio was working on deck in very stormy conditions. Certa noite, Antônio trabalhava no convés do navio durante uma tempestade terrível. And a wave came over and washed him overboard. Veio uma onda muito grande e o arrebatou, levando para o mar. The incident had gone unnoticed. Ninguém havia percebido que Antônio tinha sido varrido do convés. And despite the fact that he cried for help many times, E a despeito dele ter gritado, clamado por ajuda repetidas vezes, nobody came. ninguém veio auxiliá-lo. He swam around the ship for a little while, Por um tempo, ele conseguiu nadar em volta do navio, but the waves were big and rough. mas as ondas eram enormes e muito fortes. And he began to think that he would die. Ele começou a achar que não sobreviveria. He was not a believer, Ele não cria em Deus. but he thought, I may as well give it a try. Mas naquele momento ele pensou, bom, quem sabe vale a pena eu confiar nele. And so he prayed, if there's a God, please help me. E aí ele orou, olha, se existe um Deus, Deus, por favor, me ajude. And he said it was no sooner that the words had left his lips E ele testemunhou que assim que as palavras saíram dos seus lábios, that a massive wave came uma onda enorme veio and deposited him back on deck. e o colocou de volta no convés. So this man lives to praise God. E ele vive hoje para louvar a Deus. He said to Sergei, God can do a lot for those who love him. Ele disse, Sergei, Deus pode fazer muita coisa para aqueles que o amam. He is indeed a great God. Nosso Deus, de fato, é um grande Deus. Or a bit closer to home for you, Outro exemplo, um pouco mais próximo de onde vocês vivem. the seafarer who visited the port in Rio de Janeiro. O marinheiro que passou pelo porto do Rio de Janeiro. He became a Christian because of the kindness and compassion he experienced from the chaplains. Ele acabou se convertendo, se tornando cristão por causa da bondade, da compaixão que lhe foi estendida pelo capelão ali no Porto do Rio.
He arrived in port late one night Uma noite, já tarde de noite, ele chegou no porto in severe pain, com muita dor, and he needed emergency dental treatment. precisando de tratamento dentário emergencial. The chaplains took him to a member of their church who is a dentist, Os capelães o levaram até o encontro de um membro da sua igreja que é dentista. and he received treatment on 4 teeth. E ele teve que tratar 4 dentes. And when he wanted to pay the dentist, Quando ele foi pagar o dentist said, no, it's for free. o dentista disse não tem cobrança. So he saw the love of Christ demonstrated in a very practical way. E esse marinheiro pôde testemunhar o amor de Cristo expresso dessa forma tão prática. And thus became a Christian. E através disso ele se tornou um cristão. It's something to praise God about, isn't it? Something to praise God for, isn't it? Devemos louvar a Deus, né, por esses momentos de expressão da sua graça. In my job, I go and visit the chaplains all around the world. Na minha função, eu visito os capelães em todo o mundo. And I was visiting a number of ships with our Scottish chaplains. Eu estava visitando vários navios junto com os nossos capelães na Escócia. And when I was in Edinburgh, I went on to a cruise liner. No porto de Edimburgo, eu fui a bordo de um navio de cruzeiro. And I met a young man of 22 Ali eu conheci um jovem de 22 anos who comes from the Ukraine. que vem da Ucrânia. So I was having coffee and chatting to him, Ali eu tomei um café, estava batendo papo com ele, asking him very simple things about his family and his life. perguntando coisas simples sobre a sua família, a sua vida. And he started to cry. E ele começou a chorar. He was very concerned about his family in the Ukraine because of the war. Por causa da guerra na Ucrânia, ele estava muito preocupado com a sua família. He went on to say that his contract was coming to an end. Ele, inclusive, me disse que o contrato dele de marinheiro estava chegando ao fim And he was frightened. e ele temia por causa disso. This young man was a dancer. Ele era um dançarino And because his contract was ending, he was going to be conscripted for war. e como o contrato dele com aquele navio de cruzeiro estava terminando, ele então seria sujeitado a enlistamento militar. He said, I am a dancer. I know nothing of war and fighting. Ele disse, mas eu sou um dançarino, eu não entendo nada de guerra, de lutar, And I am going to die. e eu vou acabar morrendo ali. He said, these men, they send us to die. Esses homens vão nos mandar para a nossa morte. I asked him if he was a Christian Eu perguntei, você é cristão? and if I could pray with him. E se eu poderia orar por ele? I prayed with him and I said that none of us knows what the future holds. Eu orei ali com ele e eu disse, nenhum de nós sabe o que o futuro nos reserva. And in times like this, we can only place our faith and our trust in God. E em momentos como aquele que ele passava, nós só podemos colocar nossa fé, nossa confiança em Deus. I got the chaplain to get his email address and told him to contact him. Eu pedi que o capelão anotasse o e-mail dele e que ele mantivesse contato com ele. And a month ago, Faz um mês, I received an email from this young man. recebi um e-mail desse jovem. His name is Victor. O nome dele é Victor. And much to my delight, E eu fiquei muito feliz and by some miracle, de saber que por algum milagre there was an administrative error, houve um erro administrativo and he did not go to war. e ele acabou não sendo enviado para a guerra. And he's working back on the ship. Ele está de volta trabalhando naquele navio. Ours is a great God. O nosso Deus é um grande Deus. So we began this with Psalm 100, which is short and to the point. Nós começamos esse período com o Salmo 100, que é um salmo curto, um salmo bastante objetivo. And the psalm reminds us of the importance of representing the Christian life by the way we live. Esse salmo nos relembra que cabe a nós cristãos representarmos o amor de Cristo por meio da forma em que vivemos.
Victor Dunyik is our chaplain in Mariupol in the Ukraine. Dunyik. Victor Dunyik é nosso capelão num porto na Ucrânia. And Victor does this daily. E ele faz isso diariamente, expressar o amor de Cristo. He is an amazing man with wonderful faith. Ele é um homem surpreendente com uma fé maravilhosa. And in one of his reports he sent to me, Num dos seus relatórios, ele me comunicou, he wrote this. He said, Ukrainian chaplains praise God because even in war we can do our ministry. nós, os capelões aqui na Ucrânia, louvamos a Deus, porque mesmo em meio a essa guerra, nós podemos ministrar. He goes on to describe how they have the privilege to go on board 7 warships. Ele continuou a sua descrição dizendo que como eles tiveram o privilégio de ir a bordo de 7 navios de guerra That are defending the port in Mariupol. que estão ali defendendo aquele porto. And so he and some of his volunteers Ele, junto com seus voluntários, make a dangerous journey to the port every day. fazem uma caminhada perigosa até o porto todos os dias. And every time they travel, they are confronted by separatists who are involved in sabotage and acts of terror. E cada viagem que eles fazem, eles se encontram com os separatistas, que são realmente violentos e envolvidos com atos de terror. But Victor and his friends continue to go. Ainda assim, Victor e os seus amigos voluntários continuam indo diariamente. And on one occasion, one of the pastors was shot in the head and died. Numa dessas idas, um dos pastores voluntários recebeu um tiro na cabeça e morreu. And I said, Victor, don't go to the port anymore. Eu disse, Victor, não volte mais para esse porto. And he said, God has a plan and will protect me. Mas ele respondeu, Deus tem um plano, Ele irá me proteger. And so Victor still visits the port. Então, Victor continua até hoje visitando aquele porto And we praise God because he is safe. e nós louvamos a Deus porque Ele tem conduzido Victor em segurança. And he writes about how the refugees are helped. Ele também nos descreveu como os refugiados são auxiliados ali. His church is open to the refugees to come for security and safety. Ele diz que a sua igreja está aberta para os refugiados que procuram ali refúgio, segurança. And we've provided welfare grants so that they can buy food and necessary provisions. E nós lhes fornecemos convales com os quais eles podem comprar alimentos e as necessidades básicas. When I read Victor's report, the words from scripture came to me. Enquanto eu li aquele relatório do Victor, eu me relembrei de uma passagem da Bíblia, From Luke 10 and verse 27. Lucas 10, versículo 27. Love the Lord your God Ame ao Senhor seu Deus, with all your heart and soul, com todo o seu coração, com toda a sua alma, and love your neighbor e ame o seu vizinho, as yourself. como a si mesmo. Serving God as a port chaplain involves talking to people about their faith. Servir a Deus como um capelão num porto envolve falar com as pessoas a respeito da sua fé. But it also involves talking to people about crises in their life. Mas também envolve conversar com as pessoas e conhecer as crises pelas quais elas passam, as crises pessoais. Mark Skippers, our chaplain in Belgium, Mark Skippers, o nosso capelão na Bélgica, talks about the problems that long contracts cause for seafarers. descreve os problemas que os que levam a vida no mar têm por causa dos longos contratos. Sometimes they are away from home for 9 to 12 months. Às vezes eles passam 9 a 12 meses no mar, numa viagem contínua. And so they miss out on the important things of life that we take for granted. E acabam perdendo ocorrências importantes da vida, aquelas que nós nem damos valor porque são corriqueiras no nosso dia a dia. Things like birthdays and weddings and family celebrations. Coisas como celebração de aniversários, de casamentos, marcos importantes na família. And this puts pressure on family relationships. Isso acaba causando uma pressão sobre o relacionamento familiar desses homens.
Seafarers' wives are left with all the responsibility. Também a vida desses que trabalham no mar requer alto nível de responsabilidade. They take care of the children and the household, Além de cuidar da sua família, do seu lar. and sometimes the seafarer is seen as only the financial provider. Às vezes as pessoas olham para ele somente como uma fonte de sustento, de dinheiro. Almost not a part of that family. Quase nem mais como um membro de uma família. So coming home and going back to sea requires constant readjustment. Então, essa vida de voltar para casa e depois de um tempo retornar ao mar requer ajustes contínuos na vida dos que ali trabalham. And our chaplains are able to talk to them about these E difficulties. nossos capelães são uma fonte segura com os quais eles podem conversar a respeito da sua difícil vida. And on a more practical level, Num nível mais prático, it's the little things that sometimes count. às vezes são as pequenas coisas, os detalhezinhos que fazem diferença. It is winter in Madagascar. Madagascar. Era inverno no Madagascar And Lucy, our chaplain there, is distributing woolly hats to the e seafarers. Lucien, o nosso capelão ali, estava distribuindo gorros de lã para os marinheiros. They appreciate it because it is very cold working on board ship. Obviamente, eles são gratos por isso, porque eles passam muito frio trabalhando ali nos navios. At Christmas time, we give Christmas gifts. Na época do Natal, eles também recebem presentes de Natal. And each time a chaplain goes on board, they give out Bibles, tracts, DVDs, even a newspaper from home. E todas as vezes que um capelão sobe a bordo, ele leva consigo Bíblias, folhetos, DVDs e às vezes até um jornal, levando notícias do país daquele marinheiro. All of this makes a vast difference to people's lives. Essas pequenas coisas fazem uma vasta diferença na vida desses que trabalham no mar. When my daughter was little, Quando a minha filha era pequenininha, she's a big girl now, she's 24. hoje ela já tem seus 24 anos, é grandinha, né? Mas But quando when ela she era was pequena, when she was little, I was always making sure she washed her hands. eu sempre ficava em cima dela. Filha, lave bem as mãos. And she used to play with the dog, Ela brincava com o cachorro. and I'd say, no food till you wash those hands. Eu disse, não vai comer enquanto você não for lá lavar as mãos. So one day I was dishing up food, Um dia, enquanto eu estava colocando a comida na mesa, and I said to my husband, make sure she washes those hands, falei para o meu please. marido, vai lá e fica de olho nela, ela precisa lavar as mãos. And this little voice I heard, very cross little voice, saying to my husband, E de repente eu ouço a vozinha dela incomodada falando com o meu marido. all I get in this house A única coisa que eu ouço nessa casa is germs and Jesus, germs and são Jesus. germes e Jesus. Germes e Jesus. And I don't see either of them. E eu não consigo enxergar nenhum nem o outro. The Bible tells us in Hebrews, Mas a Bíblia nos diz em Hebreus faith is being sure of what you hope for que a fé é a certeza daquilo que você espera. and certain of what you cannot see. É a convicção daquilo que você não vê. So who do you rely on? Então, eu volto àquela minha pergunta inicial. De quem você depende? Em quem você confia? In Philippians 4 and verse 6 we read, Em Filipenses 4:6 nós lemos: do not be anxious about anything, Não estejais ansiosos por coisa alguma, but in every situation, mas em todas as situações, by prayer and petition, por meio de oração e ações de graça, and with thanksgiving, e petições e ações de graça, present your request to God. apresentem os seus pedidos a Deus. But this is not always straightforward for us. Mas, embora isso esteja registrado na Bíblia, nem sempre nós conseguimos fazer isso de forma objetiva. And it certainly wasn't easy, and it isn't easy when there are natural disasters. E isso certamente se torna ainda mais difícil no contexto dos desastres naturais, Like the super typhoon which hit the Philippines in November 2013. como um super
tufão, uma tempestade muito forte que atingiu as Filipinas em novembro de 2013. 30% of the world's seafarers are Filipinos. 30% dos que vivem no mar, dos marinheiros, são de nacionalidade filipina. So this means that thousands of Filipino sailors were away from their families. Quando ocorreu esse desastre, milhares de marinheiros filipinos estavam distantes das suas famílias. Fortunately for them, chaplains from all the mission societies Felizmente, capelães de todas as sociedades missionárias were able to help them in this terrible time. estiveram ali para apoiá-los nesse momento tão difícil. They were able to make contact with other agencies in the Philippines Eles fizeram contatos com outras agências com presença ali nas Filipinas to get some information about their families. e assim eles conseguiram informações sobre suas famílias. When the phone lines were working, we provided them with free phone cards to phone home. Assim que o sistema de telefonia foi restabelecido, nós fornecemos a eles cartões com créditos gratuitamente para que eles pudessem ter contato com os familiares. And then the Sailor Society began its program to help rebuild seafarers' lives. E a partir daí a Sailor Society iniciou um programa para auxiliar aqueles cujas vidas foram destruídas por meio dessa tempestade. So we have some very exciting programs in the Philippines. Então hoje, como resultado, nós temos programas super dinâmicos e empolgantes ali nas Filipinas. We've been able to rebuild a number of houses, reconstruímos uma porção de lares, rebuild classrooms in schools, de casas, construímos também salas de aula, escolas, to provide medical facilities and medical centers, instalações médicas, hospitais and community spaces e as well. espaços comunitários também. We also donated a number of fishing boats to seafarers' families. Também doamos uma porção de navios de pesca para famílias que dependiam da pesca e haviam perdido suas embarcações, So that they are able to get an income. para que a sua renda não fosse cortada. And we are following the principle of giving people a hand up Nós estamos seguindo um princípio, o de dar um apoio para as pessoas para subirem, rather than just a handout. ao invés de simplesmente patrociná-los na sua miséria. We also provide a number of scholarships Nós também fornecemos bolsas para as famílias deles, so that people can work in the shipping industry. para que as pessoas possam estudar e aí trabalhar na indústria de transportes marítimos. It helps seafarers' children go to school, Essas bolsas ajudam aos filhos dos marinheiros estudar, which is very important when you're rebuilding people's lives. o que é muito importante quando você está reconstruindo a vida de pessoas impactadas por essas tragédias. So in the past year, I have been very busy. Então, ao longo desse último ano, eu tenho estado muito ocupada. We have employed 10 new chaplains around the world Nós contratamos 10 novos capelães ao redor do mundo so that they can continue in this very important ministry. para que esse ministério muito importante continue. This is much more than just a job. Gente, isso é muito mais do que um emprego. People need to feel the fire of love for people. Essas pessoas precisam sentir aquela chama do amor pelo próximo And have a real passion to fulfill God's ministry to these people. e ter uma verdadeira paixão de levar o ministério de Deus para essas pessoas. So I hope this morning Então, a minha esperança nessa manhã I've given you a little insight into our work. é que você tenha conseguido uma breve noção daquele trabalho que nós fazemos. And I ask for your support, Eu peço o seu apoio, o seu suporte that you will pray for the work that we do. em oração por essa obra que nós realizamos, That you will pray for our chaplains wherever they are in the world. que você ore pelos nossos capelães em qualquer canto do mundo que eles se encontrem.
that God will open doors for them que Deus esteja abrindo portas para eles and give them the right words to say at the right time. e lhes dando as palavras certas para dizer no momento oportuno. Querida igreja, o que nós queremos, e com isso eu quero concluir, o que eu quero que os irmãos entendam, a Sailor é um braço estendido da igreja para poder alcançar o coração de marinheiros ao redor do mundo. Todo esforço que uma igreja puder fazer, e todas as igrejas puderem fazer para que pessoas sejam alcançadas na sua solidão, nas suas lutas, nas suas necessidades, nós precisamos nos preocupar. Nós aqui em Boas Novas estamos muito felizes porque nós estamos sempre procurando ir onde não é fácil ir, onde ninguém vai. Então é por isso que a gente se lançou a construir um seminário no meio da selva para que índios pudessem ser treinados e capacitados. A mesma coisa acontece com a Sailor, uma instituição tão antiga ao redor do mundo, tão maravilhosa, tão especial. O primeiro contato que eu tive com a Sailor foi muitos anos atrás e foi no Rio de Janeiro enquanto estudava. Eu tive o primeiro contato com um pastor que trabalhava entre os marinheiros. E eu me propus a dar uma sexta-feira no final de cada mês para poder alcançar os marinheiros. Passado todos esses anos, não é? Recebemos recentemente o Félix aqui e a Sailor, a missão Sailor veio então ao nosso encontro, e o que nós estamos fazendo em Boas Novas é procurar realmente dar todo apoio para que a Sailor tenha uma base muito forte aqui em Santos. Irmãos, os irmãos não imaginam quantas lutas e dificuldades, né? A Sandra, né? Essa moça bonita, pequenininha, frágil, quando ela falou a respeito daquele primeiro país que ao lado do seu esposo ela foi, naquela pequena ilha, ela não pode talvez imaginar as lutas que nós tenhamos então aqui na Baixada Santista para poder ter acesso livre para alcançarmos então esses marinheiros, trazendo um pouco de conforto, abrigo, amizade. Eles precisam, como vocês viram, de telefone, comunicação, e através muitas vezes do Skype conseguir se relacionar com a sua família ao redor do mundo. É um trabalho muito solitário, desafiador, não é? Eles têm as suas recompensas financeiras, mas muitos deles perdem suas famílias. Eu acho que todos nós que já andamos em um navio, não é? E que pudemos ir num cruzeiro, você pode ter pessoas de outras nações ali te servindo. A maioria deles vem destas nações e que precisam tanto do nosso amor e do nosso carinho. Aqui em Boas Novas nós estamos muito felizes. Eu queria dizer para a Sandra que nós estamos muito felizes porque a Sailor precisou da igreja para que um veículo pudesse ser adquirido aqui em São Paulo, para que esses marinheiros fossem transportados. Nós estamos recebendo esse carro amanhã. E nós vamos poder então também, através da Sailor, alcançar então os marinheiros. E claro, vamos descobrir igrejas batistas praceiras na Baixada Santista, para que esses marinheiros também tenham um lugar seguro, como vocês viram ali. Uma igreja com muitos voluntários para servir um café, para conversar com eles, distribuir literatura e falar e compartilhar do amor do nosso Deus. Pode parecer aos seus olhos um trabalho pequeno demais, mas deixa eu contar para vocês, é através das pequenas coisas que o mundo tem sido mudado. Pequenas atitudes têm feito toda esta diferença. Nessa sexta-feira, eu vi uma senhora vizinha nossa carregando uma sacola pesada no dia da feira. Eu acho que ela foi para comprar um pouco, mas as ofertas estavam melhores, e eu vi essa senhora carregando uma sacola bem pesada. Eu fui tomar o meu café na padaria para espairecer um pouquinho, arejar a cabeça, porque a gente fica muito no gabinete. E a hora que eu vi aquela senhora, eu disse para ela: eu posso te ajudar a carregar? Ela disse: olha, eu moro longe daqui. Eu falei: não tem importância, eu te ajudo. E eu peguei aquela sacola e confesso, irmãos, estava pesada mesmo. Eu não sei como uma mulher com aquela idade baixinha tinha tanta força no seu braço. Mas eu tive a oportunidade de quase chegar ali na Anhangamelo de volta, na casa daquela senhora, com aquela sacola na mão. E quando eu cheguei lá, ela agradeceu e perguntou de onde eu era. E eu disse: olha, eu sou pastor da Igreja Batista Boas Novas.
não é? Elas, puxa, muito obrigado. Olha, me disseram que essa igreja tem um povo muito bom lá. Eu falei assim, tem um povo muito bom lá, não é? E ela falou assim, você não vai rezar, fazer uma pregação já que você é pastor? Eu disse não é? Só de ter andado ao seu lado durante esse período de tempo, eu quero que a senhora saiba que foi Jesus que mandou eu segurar a sacola da senhora e vir até a sua porta. Isso para mim é suficiente. Acho que não tem uma melhor pregação do que esta. Pequenas atitudes estão transformando o mundo em que estamos vivendo. Por favor, não viva apenas de grandes momentos, mas os pequenos momentos, eles são importantes na minha vida e na sua vida. Aproveite melhor os pequenos momentos. E a Sailor se preocupa com os pequenos momentos, as pequenas oportunidades na vida de um homem que passa às vezes 9, 10, 11, 12 meses no mar. E nós estaremos então juntos com a Sailor, não é? Através do Instituto Boas Novas, braço estendido desta igreja, para poder abençoar a vida de marinheiros no Porto de Santos. E se você se interessa por isso, e você quer ser um voluntário, uma voluntária para nos ajudar, nós temos um monte de atitudes que nós vamos tomar. Queremos fazer um pequeno kit para distribuir para esses marinheiros. Queremos reforçar o kit que a Sailor já tem. Queremos aumentar o kitzinho para ficar um pouquinho maior. E nós vamos precisar da ajuda de muitos de vocês para nos ajudar nesse pequeno carinho para as pessoas que cruzam os mares, realmente abençoando a vida de toda a humanidade, mas são pessoas anônimas, a maioria delas esquecidas, mas elas nunca serão anônimas e esquecidas para a igreja de Cristo Jesus. Da mesma forma que estamos na Cristolândia, nos presídios, nos hospitais, queremos estar também com os marinheiros. E se você se interessa por esse assunto, é simples você nos ajudar. Terminando esse culto, você vai procurar o nosso missionário Félix e ele vai passar mais informações a respeito de como você pode ajudar esses marinheiros a receber, quem sabe, num finalzinho de semana, num rápido contato, um gesto de amor de uma igreja como a nossa, em favor de pessoas que têm feito a história do mundo. E se você quiser ir conosco, nós vamos juntos. E claro, os irmãos a partir de agora vão ouvir falar a respeito das outras ações que vão cercar o cuidado também dos marinheiros lá na Baixada Santista. Por favor, ore pela Sailor, ore por cada um dos capelães que se multiplicam pelo mundo. Ore então pelas igrejas e denominações que dão apoio a esses capelães, e que você possa colocar também aí no seu coração, toda vez que você ver o mar, todas as vezes que você sonhar em fazer uma viagem, quantas vezes você vai para a sua casa na praia, eu gostaria que você olhasse para o mar e pudesse nesses lugares orar pela Sailor Society ao redor do mundo, e pudesse também orar pelos capelães que estão fazendo a obra de Deus em lugares hostis, mas no entanto a palavra de Deus está sendo anunciada em todos os lugares. Isso é muito gostoso para mim, porque eu sei o quanto que um ministério desse é capaz de alterar e mudar a vida de muitas pessoas ao redor do mundo. Dias atrás, o Félix estava do lado de um chinês, servindo um chinês, orando por um chinês, distribuindo literatura em mandarim para ele. Às vezes, quando eu vi aquela notícia, eu pensei no meu coração: puxa, Senhor, isso pode parecer muito pouco, mas não é muito pouco. Qual foi a última oportunidade que você teve para falar de Cristo a um chinês? Não é? O nosso capelão teve. E temos a certeza que a semente hoje lançada no coração de um marinheiro, ela vai fazer muito ao redor do mundo, porque o nosso Deus é o Deus que diz: as minhas palavras nunca voltarão vazias, antes elas irão e fazer a obra que eu desejo realizar, a obra que me apraz, que me traz prazer. E é por isso que nós temos que acreditar em tudo isto, investir nossas orações. E agora quero agradecer a Sandra por ter estado aqui conosco nesse culto e ter colocado num pedacinho do coração dos membros desta igreja uma janelinha. E nessa janela
tem um ministério, a Sailor Society. Muito obrigado pela oportunidade, e agora todos vocês são responsáveis também por orar por capelães que se multiplicam ao redor do mundo. Você deve orar também isto, e como na semana passada eu pedi para todo mundo comprar um globo do mundo, eu vou pedir para que você ache lá no seu mapa também a cidade, né, onde a Sandra e o seu marido começaram o seu ministério há muito tempo atrás. Você vai ter grandes dificuldades de encontrar aquela nação. Claro que eu tenho aqui parceiros meus que gostam muito de mapas e já sabem encontrar uma nação rapidinho, né? Eu tenho adolescentes aqui que são rapidíssimos. Quantas vezes eles entram no sábado lá no meu gabinete, a gente sabe, brinca do quê? De achar países do mundo inteiro, não é? E eu tenho vencido essa batalha, porque todas as vezes que chegam os mais novatos, eu peço uma ilha. Claro, não vou pedir um país, né? Vou fazer a coisa ficar difícil. Uma pequena ilha perdida no meio de um dos oceanos. E eles ficam lá procurando, e depois voltam e dizem assim: desisto, pastor. Eu falei: então vai para casa agora, acha no Google, e você nunca mais vai ter problema com essa ilhota tão pequenininha, onde é uma das poucas ilhas do mundo onde que a maioria é cristã. É muito legal, mas eu vou deixar na curiosidade de vocês. Vão um dia no meu gabinete, eu mando você achar, tá bom? Por hora, irmãos, vamos ficar em pé e vamos terminar esse culto. Vamos agradecer a Deus por tudo que vimos e ouvimos, e rogar que Deus coloque no nosso coração amor pelos marinheiros que se acumulam e se revezam ao redor do mundo. Vamos orar ao Pai. Querido Deus, eu quero agora nesse instante agradecer ao Senhor pela Associação Sailor Internacional, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando a vida dos seus diretores executivos, abençoando, ó Deus, cada parceiro nesses portos do mundo, capelães, voluntários que auxiliam esses capelães na obra da evangelização, do cuidado, do amor, do aconchego, dos marinheiros que vivem, ó Deus, por todos os portos do mundo. Pai de amor, num país tão grande como o nosso, eu te peço, ó Deus, multiplique capelães na costa brasileira, para que eles possam, ó Deus, ser um sinal do Senhor naqueles portos, uma oportunidade de evangelização para aqueles que não são ainda alcançados. Abençoa também a nossa igreja, para que possamos fazer a nossa parte, para poder também participar do movimento mundial da Sailor Society. Por isso, ó Deus, eu te agradeço por esta manhã. Obrigado por essas bandeiras que nos trazem sempre a memória das nações do mundo que precisam ser alcançadas. Obrigado porque os nossos missionários estão em cidades estratégicas evangelizando. Temos os capelães da Sailor atuando, e tantas outras missões e tantos outros ministérios atuando, trabalhando pelo Senhor em lugares extremos desse nosso planeta, mas fazendo a tua obra para a tua honra e para a tua glória. Ó Deus, nos abençoe enquanto igreja, para que possamos orar, para que possamos contribuir e fazer parte também desse ministério ao redor do mundo. E Pai de amor, te pedimos também, ó Pai, se houver jovens e adolescentes aqui em nossa igreja, que queiram abraçar, ó Deus, a carreira marítima, ó Deus, que eles possam, ó Deus, estar em contato com a Sailor, ó Deus, para que eles possam ser equipados, para que eles possam passar pelas escolas de treinamento internacional, e que, Pai, eles possam realmente ocupar lugares importantes ao redor do mundo, influenciando a muitos através da evangelização. Por isso, ó Deus, nos dê olhos abertos para contemplarmos todos os ministérios que se multiplicam na face da terra. E hoje em particular, obrigado pela Sailor. Nós te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém.